Reprovação já registrada em série histórica na cidade de São Paulo. Isso é o que mostra o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira. A pesquisa mostra que mais da metade da população de São Paulo, sendo 58%, desaprovam o governo Lula. 38% aprovam a gestão do presidente petista e cerca de 3% dos paulistanos não sabem e não responderam ou não responderam. Dentro desses entrevistados, cerca de 26% consideram o atual mandato de Lula como bom ou até ótimo, enquanto quase 24% consideram que é regular. Na outra ponta, mais de 48% pensam que a administração federal é ruim ou péssima. A desaprovação ao terceiro mandato do presidente Lula cresceu 12 pontos percentuais nos últimos 6 meses e atingiu o recorde de série histórica do Instituto Paraná Pesquisas, que começou em julho do ano passado. Olha aí na tela para você ver as imagens dessa desaprovação em território paulistano. Antigamente, você sabe, Guilherme Mendes, que aqui em São Paulo, não só na cidade de São Paulo, mas no estado, os petistas chamavam esse território de Tucanolândia. Por quê? Porque aqui não é um ambiente muito fácil para os petistas, né? Essa desaprovação, enfim. Ou seja, como é que você vê esta desaprovação? Tem a ver com o histórico ou tem a ver, de fato, com esta gestão do presidente Lula? É esta gestão que está sendo mal avaliada? Como é que você vê, Guilherme Mendes? Eu imagino que tem a ver com essa gestão, né? Veja, a queda da popularidade do presidente não é uma situação que se verifica só na cidade de São Paulo. As últimas pesquisas, inclusive da Paraná Pesquisa, a gente já teve a oportunidade de comentar aqui, divulgada há mais ou menos 3 semanas, já demonstrou, não é? Uma queda de 7 pontos percentuais na aprovação do governo, deixando lá de ótimo, bom e caindo para regular, ruim, regular. Agora, na cidade de São Paulo, eu creio que essa situação ela se torna um pouco mais complexa ainda, dado o custo de vida da capital, que é um dos custos mais elevados do país. Então, quer dizer, se no Brasil inteiro a população vem reclamando do preço dos alimentos, vem enfrentando dificuldades para poder fechar o seu orçamento e pagar suas contas, isso se faz sentir de forma ainda muito mais aguda na cidade de São Paulo. Até porque o salário mínimo é nacional, só que em São Paulo tudo custa mais caro. Em muitas cidades do país você consegue se deslocar sem a necessidade de transporte público. Aqui praticamente ninguém consegue morar perto do seu trabalho, tem um custo adicional com transporte. Os alimentos são mais caros. Então, é natural que quando a economia vai mal no Brasil, os efeitos sejam mais sentidos de uma forma muito mais rigorosa pela população na cidade de São Paulo. E aí a pesquisa está demonstrando isso. Também, por outro lado, historicamente, São Paulo tem uma certa relação, né, com o Partido dos Trabalhadores, já que muitos prefeitos da capital foram eleitos sempre nessa alternância entre PSDB e PT aqui na cidade de São Paulo, não é? O que agora me parece que não está se mostrando um cenário muito favorável, dadas as últimas derrotas, tanto no governo estadual quanto também na prefeitura da capital. Acho que ainda mais quando a gente mostra um índice, em tese, numa capital que historicamente tem uma boa relação com o PT, com o Partido dos Trabalhadores e com o governo Lula, é caso sim do presidente acender a luz amarela e verificar que de fato as coisas não vão bem para ele. Qual que é a dificuldade do Lula aqui em São Paulo, hein, Rodolfo? Que explica? Olha, Nelson, é uma boa pergunta, porque a gente sabe que o estado de São Paulo, normalmente, ele é de direita, né? Pesquisas ao longo do tempo já mostraram isso. E a cidade de São Paulo, especificamente, sempre foi uma cidade de esquerda. Agora, essa nova pesquisa vem mostrando o desagrado dos paulistanos com o novo presidente, com o presidente Lula. No caso, nós tivemos aqui em São Paulo, no ano passado, as eleições para prefeito. E o grande nome da esquerda era Boulos, que trouxe junto com ele Marta Suplicy. Ali já foi um indício de que a esquerda já estava perdendo o seu poder, já estava perdendo a sua força, aquela força de alavancamento dos poderes, né? Sobretudo da esquerda de fato. E agora essa pesquisa só vem comprovar que a cidade de São Paulo tem mudado, mas eu ainda acho que essa pesquisa é muito cedo. Talvez o paulistano que outra hora votou no Lula, pode ser que mude aí com o passar do tempo, sobretudo se passar o imposto, né, a isenção de imposto de renda, se abaixar a picanha, se abaixar os alimentos, se a cervejinha chegar, se o picanha de fato chegar na mesa da pessoa. Talvez isso mude ali na frente. E não foi só o governo Lula que foi avaliado
Não, nesta pesquisa, os paulistanos também avaliaram o governo estadual e a gestão municipal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conquistou mais de 60% de aprovação na capital paulista. Cerca de 34% desaprovam o governo estadual, enquanto 5% não souberam responder. Na prefeitura, Ricardo Nunes conseguiu quase 60% da aprovação. Já 36% desaprovam a gestão de Ricardo Nunes, enquanto quase 4% não souberam avaliar a gestão municipal. Foram ouvidas mais de 1.200 pessoas entre os dias 9 e 13 de março. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Maurício Felbergo, você é paulistano? Sim. Nascido aqui em São Paulo, como é que você avalia agora estes números de Tarcísio e Nunes na contramão de Lula? À medida em que Lula é desaprovado, Nunes e Tarcísio são aprovados. Sim, os números não mentem e há um empate técnico na avaliação numérica, se você perceber. Sim. A margem de erro é de 2,9. Você vê que a aprovação de Tarcísio e Ricardo oscila em 34 e 36. Provavelmente as mesmas pessoas, né? Que aprovam o Lula. Ou que desaprovam o Lula. Não, na realidade, os 34 e 36 que desaprovam o Tarcísio e o Nunes. São os mesmos que aprovam o Lula, que foram estimados em 38. Sim. De outra banda, os 60, 60 e poucos são os que aprovam. O recado é claro. Embora ali Isso é um sinal de polarização? Não. Ou não? Não é exatamente uma polarização, ou é uma polarização, mas com uma proporção bem definida. Cerca de 1/3 aprova, veste a camisa da esquerda, do Lula, etc. e tal, e os outros aqui em São Paulo, capital e no estado, não. Essa é a conta que está sendo passada. Sim. Se você pegar a história de São Paulo, no final dos anos 80, teve a eleição da Luísa Erundina, ela foi uma outsider, ganhou a eleição na chegada. De lá para cá, embora tenha as universidades aqui, esse pensamento, se falou aqui na mesa de um determinado momento que tem uma cabeça mais de esquerda e tal, isso é algo que já ficou para trás. O Rodolfão mencionou a eleição do Ricardo, do Boulos, né? Que ele foi preterido com a eleição do Ricardo, mas se você pegar o João Dória, ele foi eleito já no primeiro turno, se eu não me engano. Contra o Haddad, que tinha máquina. E o Haddad tinha tudo, e se eu não me engano, ele teve 50 e pouco, foi eleito no primeiro turno. Sim. Então aqui a questão está muito bem definida. O paulistano, ele não... Se eu não me engano, o Haddad, prefeito, candidato à reeleição, perdeu não só para o Dória, que ganhou no primeiro turno, mas perdeu também para abstenções. Na verdade, o Haddad ficou em terceiro naquela... Foi esse o dado que eu estava buscando. Tudo para passar o seguinte quadro. Aqui na capital de São Paulo, o colégio eleitoral, quem aprova as pautas da esquerda, do governo federal, é um terço do eleitorado. Essa é a conta que chega clara para mim. Cíntia, eu quero saber se isso também mostra uma curva, uma mudança. Já que a gente estava falando Agora, disso. O momento, só complementando, desculpa, o momento é o pior, como disse o Guilherme. Realmente isso é fruto do mal deste governo federal atual. Está um quadro mais agravado. Me desculpa te interromper. Imagina, porque eu quero saber se isso mostra uma curva, uma tendência, uma projeção de mais mudanças ainda, porque se a gente pega há 3 anos atrás, nas eleições de 2022, na capital, em São Paulo, o Haddad ganhou do Tarcísio na disputa pelo governo do estado de São Paulo. E você vê que os 45% que votaram em Tarcísio de Freitas no segundo turno, a gente tem um número muito maior de aprovação, ou seja, mais, aí quase 60% aprovando, ou seja, parece que por esses números tem gente que votou no Haddad, mas hoje aprova o Tarcísio. E tem gente que votou no Tarcísio e hoje desaprova o Lula, por exemplo. Eu, de fato, não sei se isso é uma virada, me parece que é mais o resultado de uma conjuntura, né? Na verdade, o governador, ele nunca foi uma pessoa que teve uma rejeição grande, então ele vem mantendo uma postura, ele não está envolvido aí em grandes coisas que justifiquem essa alteração de popularidade. Já no caso do prefeito, a gente precisa lembrar que, por mais que estejamos no segundo mandato, o segundo mandato está começando ainda, então tem muito pouco tempo para a gente validar uma questão de uma aprovação. Mas me parece que é muito mais por um perfil mesmo e diante da conjuntura da baixa de popularidade do presidente. Não acredito que seja uma alteração de uma posição de esquerda ou de direita, porque tem um grande grupo de eleitorado que vota de acordo com as propostas
propostas que são condizentes com aquilo que acredita e que não necessariamente polarizam. Nós temos aqueles grupos fechados, que são esquerda e direita, que, aconteça o que acontecer, vão votar nas suas legendas, mas a gente tem uma parcela da população que é onde oscilam esses números. Então, não acredito que seja uma virada, mas é um termômetro e que, se o atual presidente planeja se reeleger, ele deveria olhar para onde que a vela está indo, porque, de fato, o que a gente mostra é um resultado dessa conjuntura de desgosto que o brasileiro tem de acordo com a sua realidade econômica. É sempre a conta do supermercado que vai fechar a popularidade de quem está no governo.